Não está descartada, Carol. Muito pelo contrário, é uma opção muito possível a ser tomada aí pelo presidente Donald Trump. Hoje ele vai ter mais uma reunião aí com os seus assessores diretos, ele vai encontrar mais briefings para ele, tentando explicar quais são as opções que os Estados Unidos têm. O presidente Donald Trump já teve, inclusive, reuniões desse tipo com os seus líderes militares e também com representantes da inteligência americana, que tem atuação dentro do território do Irã. Eles já estão discutindo há algum tempo quais seriam essas opções militares. Hoje é muito provável que fique mais claro, em primeiro lugar, como vai ser aplicada essa tarifa extra de 25% sobre os países que vendem produtos para os Estados Unidos, mas também negociam com o Irã. Isso é uma retaliação comercial, mais uma do presidente Donald Trump, que tem a possibilidade de implicar muitos países que fazem comércio relativamente alto com o Irã. O Brasil é um deles, por exemplo. O Brasil tem uma balança comercial aí de cerca de 3 bilhões com o Irã, vende muitos produtos do agronegócio, tem um superávit de 3 bilhões quase, vende muitos produtos do agronegócio, mas importa, por exemplo, fertilizantes do Irã, o que é muito importante para o agronegócio brasileiro. Então o Brasil seria um dos países atingidos se não houver aí nenhum tipo de negociação ou nenhum tipo de exceção que os Estados Unidos deem aos países. Os países que mais negociam com o Irã são a China, a Rússia, que vende muitas armas, por exemplo, para o Irã, Emirados Árabes Unidos, que é um país muito próximo dos Estados Unidos, Turquia, que além de ser um país próximo dos Estados Unidos, é um membro da OTAN. Então é uma tarifa que vai punir, inclusive, aliados dos Estados Unidos. Por isso é que hoje precisa ficar mais claro como é que isso vai ser implementado. Agora, além da questão econômica, e a gente lembra que o Irã já sofre aí com embargos comerciais, com muitas sanções, inclusive contra os seus líderes e contra a sua indústria petrolífera, por exemplo, além das questões comerciais, os Estados Unidos estão analisando essas possibilidades militares. Existem vários, o cardápio é bastante grande, Carol, mas existem riscos em todas essas opções para o presidente Donald Trump. Ele pode, por exemplo, resolver fazer alguns ataques pontuais contra alvos militares do Irã, eventualmente tentando atingir, por exemplo, as defesas antiaéreas do Irã, enfraquecer o lado militar do Irã. O problema é que isso não vai necessariamente defender os manifestantes que estão nas ruas e pode, inclusive, ajudar o regime, num certo sentido, a criar, mais uma vez, uma retórica de que os Estados Unidos odeiam o Irã. E existe um sentimento anti-americano no Irã há décadas, antes, inclusive, da Revolução Islâmica, por conta de interferências externas dos Estados Unidos, a mesma sensação que eles têm aqui, por exemplo, com o Reino Unido. Muitas interferências contra governos que foram, inclusive, eleitos democraticamente no Irã e acabaram sendo derrubados por essas interferências externas. Então, um ataque pontual contra alvos militares não ajuda os manifestantes e pode dar mais elementos para a retórica do regime. Esses ataques podem ser ampliados, por exemplo. Os Estados Unidos podem querer atacar a Guarda Revolucionária do Irã, que é uma das bases, um dos pilares do poder iraniano. Essa Guarda Revolucionária, inclusive, é parte das forças que estão sendo empregadas na repressão contra os manifestantes no Irã. Aí você teria talvez um pouco mais de efeito, mas você escalaria muito essa crise. E você teria uma saída à la Venezuela, que certamente está sendo discutida nos Estados Unidos, mas que tem muitos riscos, que seria alguma tentativa de derrubar o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Isso seria complicadíssimo e poderia colocar o Irã num vácuo total ali de poder, com muita violência, inclusive. Acho que essa seria a última opção para o regime dos Estados Unidos. Eles têm outras opções anteriores a essa. E, Carol, no Irã, propriamente dito, a situação continua muito tensa e nós continuamos sem ter confirmações exatas do tamanho dessa repressão. Isso por conta do blackout, do apagão da internet que foi forçado pelas autoridades iranianas. Desde quinta-feira, o Irã está sem internet praticamente, uma internet muito reduzida, e isso limita muito a comunicação entre os manifestantes, é uma intenção do regime tentar conter as manifestações através disso,
e através da repressão, obviamente, mas também isso impede que as informações cheguem ao exterior, que a gente tenha confirmação, por exemplo, de quantos mortos, infelizmente, aconteceram, quantas pessoas foram mortas nessa repressão, quantas pessoas foram presas. Essas informações que estão vindo do Irã vêm muito a conta-gotas, a gente conseguiu já confirmar muitos vídeos, consegue confirmar e ter uma ideia da extensão dessa repressão, mas não temos dados consolidados, dados fechados, por conta desse apagão na internet. Então a situação continua muito tensa no Irã, segundo todos os relatos que a gente obtém, conseguindo falar com algumas pessoas dentro do país. O governo iraniano ontem disse que está preparado, inclusive, para uma guerra com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos escolham essas opções militares de atacar o país, mas também deixou a porta aberta para o diálogo. E o presidente Donald Trump insiste que tem recebido, ele e a porta-voz dele também, insistem que o governo dos Estados Unidos tem recebido muitas mensagens do Irã querendo encontrar uma saída diplomática para essa crise e não apenas uma saída militar. Então, o Irã oferecendo aí uma retórica de tentar resistir aos Estados Unidos e, por outro lado, deixando a porta aberta para o diálogo, que pode ser, no final das contas, Carol, a melhor saída para essa crise.